Olá pessoal, começando aqui mais um conteúdo e autismo na fase adulta é o tema desse conteúdo que estamos conversando agora, assunto importante. Por exemplo, dificuldade na comunicação, dificuldade na interação social, são sinais do TEA, transtorno do espectro autista, assunto muito importante. A gente vai conversar com a Adeline Oliveira. Ela é terapeuta ocupacional e recentemente fez aí um trabalho, fez uma formação sobre autismo na idade adulta. Mas antes de a gente começar aí o nosso bate-papo, você pode participar ativamente deste conteúdo, fazendo seu comentário aqui abaixo, participando, contando alguma experiência com autista, com autismo, enfim. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este conteúdo que ele é muito importante. Então vamos começar a nossa resenha, o nosso bate-papo. Eu queria saber da Adeline o seguinte: quando se fala em autismo na fase adulta, isso quer dizer que a pessoa contraiu o transtorno do espectro autista na fase adulta ou porque não conseguiu detectar quando ainda era criança, por exemplo? Com certeza não foi possível detectar durante a infância, né? Nós estamos falando, Plácido, de uma condição, né, de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa nasce com esse transtorno. O que acontece é que no decorrer da sua vida infantil, da adolescência, a juventude, não é olhado dessa forma, né? As suas características dentro do TEA. Então acaba que passa no seu desenvolvimento e quando chega na vida adulta, depois de conviver com algumas dificuldades, começa a ser olhado: que é isso? Que são esses comportamentos que eu estou apresentando, né? Então começa a querer buscar qual é o nome desses comportamentos, dessas manifestações que eu estou apresentando. E aí vem um diagnóstico tardio. Entretanto, se esse diagnóstico veio de maneira tardia, não quer dizer que ele é autista agora, jamais. É porque ele não foi identificado na sua infância, na sua juventude, adolescência, né? E foi diagnosticado somente agora. É isso. O nosso bate-papo está apenas começando com informações muito importantes e você já percebeu isso aí. Agora eu quero saber da Adeline o seguinte: por que é que o autismo ele é mais frequente entre os homens do que entre as mulheres? Por quê? Você confirma isso aí, Adeline? Sim, ainda é mais frequente em homens, né? Antigamente a proporção era de 4 para 1, né? 4 homens para 1 mulher. Hoje essa proporção houve uma diminuição. Por quê? Houve bastante avanço nos estudos em termos de diagnósticos, né? Hoje nós temos 2 classificações, o DSM-5 e a CID-11. As técnicas, os instrumentos, os testes de rastreio, né, que é para identificar o autismo, muitos desses testes são baseados em comportamentos masculinos. Então, por muito tempo, os comportamentos femininos acabavam não abrangindo, né, não sendo visualizados nesses testes e avaliações que são feitas. Então, com o avanço dos estudos, tem se falado muito mais sobre autismo e tem se identificado essa diferença, né? Houve então esse aumento, essa validação do diagnóstico feminino, a gente começa a perceber uma ampliação melhor, porque está se estudando quais são essas diferenças, né? Naturalmente, todos nós temos diferenças uns dos outros, né? Biologicamente, a mulher tem um cérebro diferente do homem, certo? No cérebro atípico da pessoa autista também há essa diferença. As mulheres, elas costumam ser não diagnosticadas ou mal diagnosticadas ou apresentam um diagnóstico tardio, porque a mulher, cerebralmente, ela apresenta uma característica que é do cérebro preditivo, em que ela consegue prever situações sociais e com isso consegue fazer alguns mecanismos compensatórios para lidar com aquele meio social, consegue disfarçar e camuflar algumas de suas dificuldades sociais. Muitos estudos hoje trazem que a mulher tem mais facilidade, não que os homens não tenham esses mecanismos, também apresentam, né, os homens com TEA,
mas as mulheres têm maior facilidade de lidar e se camuflar nesse meio social, por isso essa diferença. Informações muito necessárias para que a gente possa traçar aí um parâmetro do autismo entre homens e mulheres, saber essa diferenciação aí. Agora, Adeline, me explica aí quais são os níveis do autismo na fase adulta. Muito bem. Na fase adulta, são os mesmos níveis, né? Lembra que o autismo, ele é uma condição que a pessoa nasce, por mais que tenha tido o diagnóstico tardio já adulto, mas o nível é sempre o mesmo. Pela classificação diagnóstica, que eu falei anteriormente, que é o DSM-5 e a CID-11, né? O DSM-5 traz os níveis da pessoa autista. A pessoa autista pode estar no nível 1, nível 2 ou nível 3 de suporte, né? O que é isso? Hoje em dia a gente não fala mais do leve, moderado ou severo, certo? Porque quem está ali no nível 1 não necessariamente apresenta suas dificuldades na comunicação, por exemplo, de maneira leve, né? Às vezes é de maneira moderada, de intensidade, né? De grau de sentir, de se expressar. Então hoje nós falamos de nível 1 de suporte, em que aquela pessoa precisa de pouco apoio, né? E pouco apoio em quê? Nos seus comportamentos restritos e repetitivos e na comunicação e interação social. Assim como temos o nível 2, que é aquela pessoa que precisa de um apoio substancial, né? Um apoio um pouco mais assistido. E o nível 3 de suporte, que é a pessoa que normalmente é aquela pessoa que não é verbal e que precisa de um suporte, de um apoio muito substancial. Muito bem, Adeline. Agora eu gostaria de saber, eu acho que é até um questionamento que muita gente pode estar fazendo. Uma pessoa com autismo na fase adulta, ela consegue levar uma vida dita normal? Bom, primeiro a gente tem que identificar o que é normal, né? O dito, que hoje em dia a gente fala muito assim, dito normal, né? Hoje a gente fala muito sobre ser atípico, né? Uma pessoa típica é que consegue desenvolver as suas atividades de maneira com bom desempenho, né? Tem um bom desempenho nas suas ocupações, consegue minimamente exercer suas funções ocupacionais da vida e ter bons frutos com isso. O atípico, ele, como qualquer outra pessoa, participa das ocupações que lhe cabe, né? Enquanto pessoa adulta, Plácido, a gente pensa nas atividades de ocupação. O que esse indivíduo faz, né, durante seu dia? Como é a vida profissional? O adulto já é o lado do trabalho, tem relacionamento amoroso, consegue desenvolver com autonomia suas atividades de vida diária, de vidas práticas, de manejar o dinheiro, de fazer compras. Então, é uma área, são muitos contextos que essa pessoa adulta, todos nós adultos vivenciamos. A pessoa com autismo, como qualquer outra pessoa, pode apresentar dificuldades em alguma dessas áreas e por isso pode necessitar de suporte, né? Estatisticamente, as pessoas, os adultos com autismo, eles têm um grau menor de envolvimento nas suas comunidades, têm taxas mais altas, né, de desemprego ou subemprego e tem muitas dificuldades normalmente com alguns comportamentos quando se encontra com seus pares típicos para desenvolver suas atividades. Tem muitas pesquisas que trazem que 42% mais ou menos dos adultos com autismo estão desempregados e é um dado muito relevante, porque é uma área ocupacional da vida adulta que é muito importante. E ao mesmo tempo, as nossas políticas públicas, os atendimentos ainda não estão preparados para esse adultecer do autista. Nós vemos muitas práticas baseadas em evidências que têm como público-alvo a criança autista. E essa criança vai crescer, essa criança precisa ser amparada, essa criança precisa ter elementos para o seu adultecer, para ter essa transição da infância, da adolescência para o adulto, né? Essa transição precisa acontecer. E para dar conta de todas essas áreas de ocupação que a vida adulta exige, relacionamento amoroso, faculdade, emprego, vidas de manejar o dinheiro, né? Então, para dar conta disso, o adulto com TEA tem altas taxas de estratégias compensatórias, que a gente chama de masking, que é como se fosse uma camuflagem, sabe? Entende-se que para eu fazer meio daquele
para eu fazer parte, né, daquele meio social, eu preciso adotar algumas estratégias do meu comportamento para disfarçar as minhas dificuldades e pertencer daquela forma, né? Então são estratégias que são muito utilizadas pelas pessoas adultas para dar conta de todas as suas áreas de ocupação de maneira independente e com qualidade. Adeline, as pessoas que convivem diretamente com quem tem o TEA, como é que devem se comportar? O que é que deve fazer um familiar, um amigo, um parente para ajudar? Muito bem. A rede de apoio ela é fundamental para o acolhimento, para a vivência da pessoa autista nesse meio, né? Primeiro de tudo, o conhecer essa pessoa na sua individualidade é muito importante. E o conhecer essa pessoa sabendo que é uma pessoa com autismo. Se é pessoa com autismo é porque apresenta em algum nível, tá, de gravidade, de intensidade, dificuldade na comunicação, interação social e apresenta comportamentos restritos e repetitivos. E também pode apresentar algumas alterações sensoriais. Então, conhecer a especificidade de quem a gente convive é muito importante, né? Saber que, a depender do nível de suporte, irão demandar de mais suporte dessa rede de apoio. Como falei anteriormente, existem os mecanismos compensatórios, que é muito utilizado pelos adultos autistas, né? Essas estratégias, ela tem um custo para a pessoa autista. Aumenta o nível de estresse, de ansiedade, né? Causando alguns índices de depressão também. Então é muito importante entender que, apesar de a pessoa autista estar dando conta daquelas atividades, possa ser que essas estratégias compensatórias tenham grande impacto na sua saúde mental, o que pode ocasionar em algumas crises de sobrecarga sensorial, sobrecarga social, certo? Tem duas crises que são o meltdown e o shutdown. O meltdown é uma crise mais explosiva, com comportamentos, movimentos motores mais perceptíveis, né? Muito choro, às vezes grito. Então, nesse momento em que há uma crise dessa forma, é importante que o familiar ou amigo saiba que primeiro precisa proteger a pessoa para não se machucar e, se há algum risco de machucar outra pessoa, também se certificar desse cuidado, mas no mais deixar com que essa pessoa manifeste essa sua resposta, né, à sobrecarga. A segunda resposta é o shutdown, que é o oposto do melt. O shutdown é uma crise de desligamento. Essa pessoa se desliga do mundo. Não consegue executar suas atividades básicas, como tomar banho, comer, né, se vestir, dar conta de alguma atividade fora, porque está em shutdown, em desligamento, muito introspectivo. Nessas duas crises a gente tem que tentar não demandar, né, não solicitar coisas à pessoa autista. Deixe com que ela se expresse, se coloque como disponível, estou aqui para te ajudar. Você pode ajudar oferecendo uma comida de conforto, com um objeto de conforto, colocando uma música que seja do agrado dessa pessoa que você já conhece. Tem várias estratégias. Você pode, inclusive, perguntar para essa pessoa autista: como é que você prefere? Como é que você gosta? É fundamental, porque essa pessoa pode falar por si e falar como ela se sente mais acolhida, né? Então, conhecer essa pessoa na sua individualidade é fundamental. Muito interessante, né, Adeline? Buscar conhecimentos para que as pessoas possam conviver com quem tem o TEA, principalmente poder ajudar. É isso. Agora, deixando também o esclarecimento, né, Adeline? O TEA, o transtorno do espectro autista, não é uma doença, né? Perfeitamente, não é uma doença. Estamos falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, a pessoa nasce com esse transtorno, né? Que vai desencadear algumas dificuldades de comportamento, principalmente. Mas desde 2012, com a Lei Berenice-Piana, a pessoa autista é considerada pessoa com deficiência. Portanto, é amparada também legalmente, né, como pessoa com deficiência, com todos os seus direitos, a partir da Lei Brasileira de Inclusão.
Então, jamais devemos associar autismo a uma doença, não é. É um transtorno do neurodesenvolvimento, com suas várias manifestações, né? Estamos falando de um espectro, certo? E vão se manifestar em graus diferentes, em níveis diferentes, em comportamentos diferentes, mas jamais condicionar como uma doença. Adeline, te agradecendo muito por esse bate-papo esclarecedor aqui. Eu sei que a gente precisaria de bastante tempo para trazer muito mais informações sobre o transtorno do espectro autista na fase adulta. De qualquer forma, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a tua presença. Olha, Plácido, é muito difícil ter que selecionar assim, alguns tópicos, alguns assuntos num assunto tão importante, né? A gente sabe que, por mais que esteja ampliando, né, sendo mais visível o debate do TEA, temos muito a avançar ainda, principalmente no debate do adultecer dessa pessoa autista, né? Essa transição para a vida adulta, ela apresenta muitos desafios, não só para a pessoa autista, mas para quem convive também com elas. Mas eu queria deixar aqui uma palavra de incentivo, né, que tudo é possível para todos nós, independente de ser autista ou não. O incentivo de que todos nós procuremos saber um pouco mais sobre essa questão e que tenha uma visão ampliada para a pessoa adulta, né? A pessoa autista, quando criança, ela vai crescer, né? Então, os nossos sistemas de saúde, educacionais precisam estar preparados para isso, né? E é um assunto urgente, é um assunto que demanda a gente debater. Eu agradeço muito a sua oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui. Que vocês entendam a tamanha importância que é entender, acolher esse adultecer autista, né? Como qualquer outro ser humano, apresenta dificuldades nos seus comportamentos, né? Mas está aí para provar que é possível fazer um ensino superior, cursar um curso de profissionalização. Estamos falando de algumas dificuldades, mas são incontáveis as habilidades e talentos que a gente percebe nas pessoas autistas. Pessoas altamente inteligentes, super aplicadas. Então, que nós tenhamos esse olhar para suas habilidades e capacidades. Vamos dar um basta, dar um tempo, né, na verdade, de olhar somente para as dificuldades, né? E intensificar essa autonomia, essa independência, que em algum momento a pessoa, como qualquer outra pessoa, também vai precisar de um suporte, de um apoio, mas fica o meu incentivo para você que é pessoa adulta e que está se identificando com alguns sinais, alguns sintomas de autismo, que procure uma validação, um diagnóstico de maneira correta. Quando falamos de diagnóstico da pessoa autista, estamos falando de uma observação comportamental. Não é uma avaliação em uma sessão com um profissional que vai haver esse diagnóstico. Então tenha paciência, busque fazer com profissionais qualificados da área, porque demanda um certo tempo. Então tenha paciência e segurança de que o processo do diagnóstico do autista, principalmente quando vem de forma tardia, ele precisa ser muito bem identificado, porque, como falamos, é um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós nascemos, a pessoa nasce com esse transtorno, embora não tenha sido observado na infância. Então tenha paciência, busque profissionais de maneira de preferência de multiprofissionais, né, fono, psicólogo, terapeuta ocupacional, para aí sim fazer uma avaliação completa para que o neurologista ou o psiquiatra possa lhe diagnosticar. Mas tenha muita paciência com esse processo, que ele é longo e demorado mesmo. Novamente, Plácido, gostaria de te agradecer o convite de propor esse tema. Você proporcionou um debate muito válido, muito rico para muitas pessoas adultas com TEA. Um abraço, até mais. Ok, Adeline, muito obrigado por nos emprestar seus conhecimentos. É isso, muito obrigado mais uma vez. E você que nos acompanhou até agora, gostou do conteúdo? Eu tenho certeza que sim. Então, continue comentando, faça comentário aí, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe. É isso, e a gente volta. Até mais.